série Encontros Transformadores com Jesus. Queremos falar hoje sobre o tema As Irmãs Enlutadas. O texto de nossa meditação está aí no capítulo 11, versículo 17 a 36 do Evangelho de João, que diz o seguinte: Chegando, pois, Jesus viu que Lázaro estava sepultado já havia 4 dias. Betânia ficava a uma distância de 15 estádios de Jerusalém, e muitos judeus haviam ido visitar Marta e Maria para consolá-las pela perda do irmão. Ao saber que Jesus estava chegando, Marta foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. E Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que, mesmo agora, Deus te concederá tudo quanto lhe pedires. Jesus lhe respondeu: Teu irmão ressuscitará. Disse-lhe Marta: Sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crês nisso? Respondeu-lhe Marta: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Dito isso, ela se retirou e, chamando sua irmã Maria em particular, disse-lhe: O Mestre está aqui e te chama. Ouvindo isto, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele, pois Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Então os judeus que estavam na casa com Maria e a consolavam, vendo-a levantar-se às pressas e sair, seguiram-na, pensando que se dirigia ao sepulcro para ali chorar. Ao chegar ao lugar onde Jesus estava e vê-lo, Maria lançou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorando e também os judeus que a acompanhavam, Jesus comoveu-se profundamente no espírito e, abalado, perguntou-lhes: Onde o puseste? Responderam-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como a amava. Pois bem, queridos irmãos, é quase um consenso, não precisa fazer um exercício intelectual de reflexão muito profundo, mas é quase um consenso a ideia de que o mundo vai de mal a pior e que não existe muita coisa errada, ou ao contrário, e existe muita coisa errada com o ser humano. Parece que o mundo deu errado, e de fato o mundo caminha para a sua destruição. Assim como os encontros de Jesus com a mulher junto ao poço e Nicodemos nos mostraram o que há de errado no mundo, a história de Maria e Marta se concentram no personagem que pode mudar o mundo, ou que pode endireitá-lo, ou que pode consertá-lo ou transformá-lo. Para nós, os cristãos, somente Jesus pode colocar as coisas em ordem neste mundo em que jaz em desordem. Portanto, vamos nos voltar para Ele. Vamos buscar nele o socorro. Vamos buscar nele a resposta. Vamos buscar nele a direção. Quem é esta figura central do cristianismo que tem a missão de restaurar todas as coisas? É Jesus Cristo, nosso Redentor. Para isso, irmãos, nós recorremos mais uma vez ao Evangelho de João, que conta a história de Jesus e do seu relacionamento com 3 irmãos: Maria, Marta e Lázaro. No início do capítulo 11, Lázaro é chamado de aquele a quem amas, lá no versículo 3. Uma expressão usada nos evangelhos para descrever o relacionamento de Jesus com seus discípulos mais próximos, mais chegados. Ao que tudo indica, Jesus, Lázaro, Maria, Marta consideravam-se praticamente da mesma família. A gente lê os relatos a respeito de Marta, de Maria, de Lázaro com Jesus quando ele foi visitá-los, né? Tem um episódio em que Marta ficou furiosa com sua irmã Maria, porque ela sentou-se ao lado de Jesus e ficou ali ouvindo suas histórias, e parece que esqueceu completamente das tarefas domésticas. Nós vemos ali Marta
reclamando, pedindo ao Senhor Jesus para corrigi-la. E Jesus disse com muita brandura e muito amor que Maria escolheu a melhor parte, que é parar tudo para dar ouvidos a Jesus, e isso não lhe seria tirado. Quando a gente observa a história dessa família, a impressão que nós temos é que, de fato, havia intimidade entre eles. O relato de João conta que Lázaro ficou muito enfermo. Aqui no capítulo 11 somos informados que uma enfermidade terrível lhe acometeu e que sua vida estava por um fio. Maria e Marta mandaram buscar a Jesus, mandaram mensageiros à cidade de Jerusalém, onde Jesus estava, para que ele pudesse socorrer. A Betânia não era tão distante assim. Entretanto, Jesus demorou-se ali mais alguns dias e Lázaro morreu antes que ele chegasse. História conhecida de todos nós. Quando Jesus, enfim, chegou à casa dos seus amigos, encontrou um clima de luto. O corpo de Lázaro já estava sepultado, sabemos, há 4 dias. O que ele fez a seguir é um dos incidentes mais famosos da história, um dos mais esclarecedores também, talvez o maior de seus milagres em vida, quando ele ressuscita um morto que estava sepultado já há 4 dias. Mas eu queria, nesta noite, irmãos, que nós mantivéssemos nossa atenção não ao milagre em si mesmo. Milagre esse que já foi objeto de centenas, de milhares de sermões. Mas queria falar muito sobre a reação que Jesus teve com as 2 irmãs. Primeiro com Marta e depois com Maria. Observe o seguinte: Marta se aproxima de Jesus e diz: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Instantes apenas mais tarde, Maria sai e ela diz a mesma coisa: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Palavra por palavra. As 2 parecem que decoraram o mesmo discurso, ou elas tinham a mesma inquietação no coração, mas Jesus tratou com cada uma de uma forma diferente. 2 irmãs, a mesma situação, irmão morto, as mesmas palavras, exatamente. Surpreende, no entanto, constatar que as respostas de Jesus são nitidamente diferentes. Quando Marta fala, ele quase dá início a uma discussão. A mensagem dela é: chegaste tarde demais. Por sua vez ele responde: eu sou a ressurreição e a vida. Comigo nunca é tarde demais. O coração dela prende para o desespero, mas Jesus vai contra essa tendência, repreende sua dúvida e lhe transmite esperança. Então vem Maria, que diz exatamente a mesma coisa, mas desta vez a reação dele é oposta. Jesus não discute, na verdade quase perde a fala. E em vez de se colocar contra a tendência à tristeza do coração de Maria, deixa-se levar por ela. Coloca-se ao lado de Maria em sua dor. Irrompe em lágrimas e só consegue dizer: onde ele está? Ora, essas reações tão divergentes de Jesus são mais do que uma simples curiosidade contra-intuitiva. Apontam não apenas para a profunda sabedoria relacional dele, mas para uma verdade ainda mais profunda acerca do seu caráter e de sua identidade. Ao encontrar-se com Marta, ele afirma: eu sou a ressurreição e a vida. Ele faz uma reivindicação de divindade. Só Deus pode dar a vida e só Ele pode tomá-la. Observe que ele não diz apenas: posso reviver Lázaro, tenho acesso especial ao poder divino sobrenatural. Em vez disso, ele faz uma declaração teológica. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o poder que dá vida a tudo e mantém tudo vivo. Isto é extraordinário, meus irmãos. Nós podemos destacar que há 2 formas básicas nesse relato aqui da ressurreição de Lázaro. Pelo menos temos aqui 2 formas básicas com que Jesus trata a questão do luto. A primeira delas foi com Marta. Jesus usou a verdade. Ele usou uma declaração teológica.
para sacudir Marta, para dizer para ela que não vale a pena o desespero, que existe uma realidade que controla a vida, controla a morte e controla a ressurreição. E que essa realidade estava diante dos olhos dela, bastava crer. Ele vai declarar que mesmo aqueles que já estiverem mortos, se crerem no Senhor, ou crendo em vida, mesmo depois de mortos, eles ressuscitarão para a glória eterna. A declaração de Jesus tem um caráter teológico extraordinário. Este não é de modo algum o único lugar em que Jesus faz uma afirmação como essa. Ele aponta para a própria divindade ao longo de todos os evangelhos. Jesus veio, e João é especialista em fazer isso, nos demonstrar. João demonstra através dos seus relatos do evangelho, de que Jesus é a divindade, ele é o Deus, o Verbo encarnado, e ele tem autoridade para controlar tudo. Ele tem autoridade sobre as doenças, sobre as enfermidades, sobre as calamidades da vida. Ele tem autoridade sobre a vida e a morte. De fato, se você incluir as referências indiretas, bem como as declarações explícitas, as afirmações de identidade divina estão em quase todos os capítulos deste evangelho. Em Lucas 10, há uma ocasião em que Jesus faz um anúncio espontâneo. Ele disse: eu vi Satanás cair do céu como um raio, lá no versículo 18, capítulo 10 de Lucas. Seus discípulos devem ter ficado boquiabertos, pensando: o quê? Como assim? Ele está falando sério? Ele se lembra da queda pré-histórica de Satanás do céu à terra? Ele assistiu a esta cena? Outra afirmação indireta da divindade de Jesus, que chocou seus companheiros contemporâneos, era a declaração persistente de que ele fazia a respeito do perdão de pecados. Mais uma prova, mais uma evidência da sua divindade. Só Deus pode e tem poder e autoridade para perdoar pecados. E por diversos momentos, diversos encontros, como nós já vimos aqui em sermões passados, nós vemos Jesus dizendo: vai, os teus pecados estão perdoados, a tua fé te salvou, demonstrando assim autoridade irresoluta para fazer aquilo que homem nenhum pode fazer, somente Deus. Assim, quando Jesus disse a um paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados, os espectadores acertadamente concluíram que Jesus estava afirmando ser Deus. Para uns, blasfêmia; para outros, um verdadeiro deleite de encontrar na pessoa do Filho de Deus o seu Redentor, deixando então implícito que todos os pecados são cometidos contra Ele. Foi Lutero que disse que todo pecado é pecado contra Deus. Todo pecado é pecado contra Deus. Logo, todo pecado é pecado contra Jesus também. No entanto, as afirmações explícitas de divindade de Jesus são abundantes também. Não só as implícitas, mas aquelas que ele deixa claro e não refuga de maneira alguma, mas ele aceita e reivindica para si mesmo o posto de divindade. Em João capítulo 5, uma multidão procurou apedrejá-lo, porque o ouviram afirmar ser igual a Deus. Em João capítulo 8, tentaram fazer a mesma coisa quando ele disse não só ser mais velho que Abraão, mas eterno, tomando para si o adjetivo de divino. Quando ele disse assim lá em João 8:58, antes que Abraão existisse, eu sou. Este eu sou, você lembra do eu sou, quando Moisés perguntou, o anjo do Senhor, Malaquiavé, que falava com ele na sarça ardente, que nome eu direi do Deus que me enviou? E ele disse, basta dizer, eu sou o que sou, te enviou. E Jesus fala com autoridade, antes de Abraão existir, eu sou Deus. Em João 14, ele declara algo semelhante ao que diz a Marta, quando ele fala, afirma não apenas mas ser a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João capítulo 20,
Esse é uma das declarações mais fantásticas dos seus discípulos. Nenhum discípulo de Jesus chegou ao ponto de declarar claramente, verbalmente, o que Tomé fez lá em João capítulo 20. Tomé chama Jesus de Senhor meu e Deus meu. Versículo 28. E Jesus aceita a adoração sem se opor. Jesus, em seguida, irmãos, requer uma espécie de resposta radical. Seria possível condená-lo por ser mau, ou fugir dele por considerá-lo um lunático, ou cair de joelhos e adorá-lo por ser Deus? Todas essas reações fazem sentido, são coerentes com a realidade de suas palavras. Só que não se pode fazer é reagir com moderação. Quando ele apresenta para Marta essa proposição teológica, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, eu tenho controle sobre a vida e sobre a morte. Ou você crê nisso, ou você não crê. Não tem meio termo. Não há possibilidade de, eu acredito mais ou menos, Senhor. Eu acredito que algumas coisas o Senhor tem poder, eu acredito que outras não têm. A declaração de Jesus realmente, ela é extraordinária e ela é revolucionária. Nenhuma divindade criada pela imaginação humana, ou nenhum líder religioso, jamais ousou a dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Allan Kardec jamais disse isso nos seus escritos espíritas. Buda jamais disse isso a respeito de si mesmo. Maomé nunca registrou nenhuma palavra nesse sentido no Alcorão. Nenhuma grande filósofo da religião ocidental ou oriental ousou dizer o que Jesus disse com toda a autoridade: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Quando Jesus se encontra com Marta, vislumbrando de fato sua divindade e seu poder. Ele é Deus, e não pode restar nenhuma dúvida sobre isso. Mas isso não explica a totalidade de quem ele é. Logo, no instante seguinte, ele começa a soluçar sobre o peso do sofrimento de Maria. O mesmo Cristo que estava ali, de uma forma convicta e falando de uma forma muito objetiva diante de Marta: eu sou a ressurreição e vida, confrontando e sacudindo ela com essa verdade teológica. Em seguida, com a segunda irmã, ao ser provocado por ela com as mesmas palavras, dizendo, quando ela disse: Senhor, se tu estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. A ela, Maria, Jesus teve uma reação totalmente diferente. Seria natural pensar que alguém divino de verdade não exporia as suas emoções desse jeito, mas ele ousou fazer. João 11:35, menor versículo da Bíblia, diz: Jesus chorou. Portanto, vemos aqui a divindade unida à vulnerabilidade humana. Seu amor lhe deprime o espírito e o faz chorar. Ao ver aquela cena do luto, do choro, da tristeza, no coração dos seus amigos, no coração das irmãs de Lázaro, seu grande amigo, Jesus rompeu-se em lágrimas. Apesar de afirmar que é a ressurreição e a vida, que é Deus, Jesus reage a Maria dessa maneira por ser plenamente humano também. Ele é um conosco. Ele é o Deus Emanuel, o Deus presente. Sente o poder terrível da morte e a dor do amor perdido. O que temos em Jesus, portanto, é algo muito difícil de crer e ainda mais difícil de descrever. Ele não é 50% humano e 50% Deus. Nem 20% Deus e 80% humano, ou vice-versa. Jesus é 100% humano e ele é 100% divino. Ele possui as duas naturezas. Ele é Deus, totalmente Deus, e ele é totalmente homem. Não é apenas um ser humano com uma consciência mais elevada de Deus, ou um personagem divino com a ilusão de um corpo físico. Ele é Deus, mas também absoluto e completamente humano. Ora, nenhuma outra religião também concorda com isso.
Nenhuma religião, além do cristianismo, acredita que o Criador transcendente, o autor da vida, tornou-se um frágil mortal limitado que chegou a sentir o horror absoluto da morte. Lucas registra que quando Jesus estava no Getsemane ali, momentos antes de ser entregue nas mãos dos homens para sofrer e depois padecer na cruz do Calvário, ele entrou em profunda angústia de alma, ao ponto de ele suar gotas de sangue e de entrar em profunda tristeza, não disfarçando assim, portanto, a sua perfeita humanidade. Você crê que Jesus foi o Deus homem? Eu não ficaria surpreso se você lutasse com essa ideia. Mas olhe para a história. Observe como ele de fato responde às duas mulheres e verá que, conseguindo ou não entender a ideia de uma pessoa divina, embora humana, isso é justamente aquilo que você mais precisa. Nós precisamos de um Deus que nos confronte com a verdade teológica, de que Ele é o autor da vida, que nele a esperança plena reside, que Ele é a palavra final, que Ele é que põe ponto final na nossa história, na nossa existência, que Ele é que nos chama para a vida eterna. Nós precisamos de um Deus que nos revele isso através de Sua palavra, um Deus que mexa conosco, que afaste de nós pensamentos contrários à realidade espiritual que Ele estabeleceu ao criar todas as coisas. Nós precisamos conhecer a verdade de Deus por meio de Sua palavra. Marta precisava ser sacudida, irmãos. Ela precisava de alguém que naquele momento sacudisse as suas emoções, que pudesse facilitar ela voltar à racionalidade, porque ela conhecia Jesus. Eles tinham intimidade com Ele. E Jesus nada mais faz do que reafirmar todo o seu poder e sua autoridade diante de Marta, ao dizer: eu sou a ressurreição e vida. Mas nós também precisamos de um Deus que sinta as nossas emoções. Nós precisamos de um Deus que chore conosco as nossas lágrimas. Nós precisamos de um Deus que compreenda, entenda o nosso desespero. Nós precisamos de um Deus que se comova com a gente. Nós precisamos de um Deus que se compadeça da nossa miséria. Nós precisamos de um Deus que olhe para a tragédia humana que muitas vezes estamos envolvidos nas nossas lutas e nas nossas tribulações e chore e recolha junto às nossas lágrimas com a dele. Jesus é este Deus que não somente nos confronta com a verdade, mas nos consola com a sua compaixão. Jesus dá a Marta o que poderíamos chamar de ministério de verdade, da verdade. É disso que ela mais necessita naquele momento. De certa forma, Ele a sacode pelos ombros com a verdade. Ouça o que estou dizendo, não se desespere, estou aqui, ressurreição, vida, é isso que eu sou. Devido à sua identidade divina, Ele ocupa um patamar elevado, o suficiente para lhe apontar as estrelas. Em seguida, ao se aproximar de Maria, Jesus lhe oferece o que poderíamos chamar de o ministério das lágrimas. E como nós precisamos dessas duas coisas, nós precisamos do ministério da verdade e nós precisamos do ministério das lágrimas. É disso que ela mais precisa naquele instante. Tem momentos que palavras não consolam, mas um abraço de um amigo, o ombro de alguém que está ao nosso lado, as lágrimas de alguém que chora conosco, a nossa tragédia nos sustenta e nos consola e fortalece. Devido à sua identidade humana, ele está em posição suficientemente baixa também para se envolver com a dor que ela sente, com total sinceridade e integridade. Ele não está representando um personagem. Jesus chorou de verdade e ele chora com ela. Honestamente, irmãos, todos precisam de um ministério da verdade e de um ministério de lágrimas em momentos diferentes. Às vezes, a sua necessidade maior é da verdade que estimula. Você precisa ser sacudido por um amigo amoroso que diga: acorde, olha a sua volta. Outras vezes, você só precisa mesmo de alguém que chore com você. Às vezes, impor a verdade a alguém em aflição é um erro absurdo, mas há ocasiões em que apenas orar com esta pessoa e não lhe dizer a verdade também é igualmente errado. Nenhum de nós tem o temperamento, a paciência ou a percepção necessária para dar às pessoas o que elas precisam o tempo todo.
Em razão de nossa personalidade, alguns de nós temos a tendência de confrontar, mesmo quando o momento pede compreensão, ao passo que outros já são o contrário. Mas Jesus Cristo nunca é forte quando deveria ser tenro, nem tenro quando deveria ser forte. Não que ele seja apenas um conselheiro perfeito e maravilhoso, e ele é a própria verdade em lágrimas, a divindade encarnada. Este paradoxo de ser tanto divino quanto humano lhe confere uma beleza fascinante. Observe, contemple a beleza de Jesus. Jesus é o leão, mas também ele é o cordeiro. Ele é o forte, imponente, mas também ele é o manso. Apesar de suas reivindicações elevadas, ele nunca é pretensioso. Você nunca o vê tirar proveito da própria nobreza. Embora absolutamente acessível aos mais frágeis e desolados, ele nada teme diante do corrupto e do poderoso. Ele tem ternura sem fraqueza, força sem aspereza, humildade sem a menor insegurança, autoridade resoluta sem sombra de interesse próprio, santidade e convicções infinitas sem nenhum distanciamento, poder sem insensibilidade. Portanto, ele é Deus convertido em ser humano. Claro que isso não nos impõe uma outra questão. Por que ele fez isso? Porque o poder absoluto tem de mergulhar em nossa fraqueza. Vejamos a última parte do relato das irmãs enlutadas, que está nos versos 38 a 44, no capítulo 11. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, foi ao sepulcro, que era uma gruta, com a pedra na entrada, e disse: tirai a pedra. Então Marta, irmã do morto, disse: Senhor, ele já cheira mal, porque já faz 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos do céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está aqui, é que assim falei, para que creiam que me enviaste. E tendo dito isso, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O que estivera morto saiu, com os pés e as mãos atados com faixas, e o rosto envolto num pano. E Jesus lhe disse: desatai-o, deixai-o ir. Irmãos, Jesus se enche de fúria contra a morte. A palavra que diz, versículo 38, Jesus agitando-se novamente em si mesmo. Essa expressão aqui, ela não faz muita justiça ao sentimento de Jesus. A palavra mais próxima aqui no grego, ou a expressão mais próxima do original grego, nos dá a ideia de que ele se enfurece. Ele fica com raiva, literalmente, da que a morte está fazendo com o ser humano. A tragédia da morte. A morte não foi planejada por Deus, ela é uma intrusa na história. Ela é consequência direta do pecado, da desobediência de nossos pais. A alma que pecar, esta morrerá. Deus criou o ser humano com um propósito que ele vivesse eternamente. O fracasso dos nossos pais foi a porta de entrada, a porta aberta para a entrada da morte na humanidade. Ele não diz: olhe, habitue-se à morte e ponto final. Todo mundo morre, afinal, assim é o mundo, conforme-se. Não, ele não faz isso. Jesus olha direto para o nosso maior pesadelo, o fim da vida, a perda dos entes queridos, do amor, e se exaspera. Fica louco com o mal e o sofrimento, e mesmo sendo Deus, não fica louco consigo mesmo. O que significa isso? Primeiro, significa que o mal e a morte são resultado do pecado, e não o desígnio original de Deus. Ele não criou um mundo repleto de enfermidade, sofrimento e morte. Isso vieram depois do pecado dos homens. Mas você pode perguntar: se Deus está infeliz com o mundo do jeito que é, por que não aparece e muda tudo de uma vez por todas? Por que ele não vem à terra e acaba com todo o mal? Mas essas perguntas
revelam falta de autoconhecimento. A Bíblia diz, e no fundo nós sabemos disso, que muito do que há de errado com o mundo está assim por causa do coração humano. Grande parte da miséria desta vida deve-se ao egoísmo, ao orgulho, à crueldade, à ira, à opressão, à guerra e à violência. O que significa que se Jesus Cristo tivesse vindo à terra brandindo a espada da ira divina contra o mal, nenhum de nós sobraria para contar a história. Essa é a verdade. Todos temos o mal e o egocentrismo enraizados em nosso interior. Não, Jesus não veio empunhando uma espada, graças a Deus. Ele veio com pregos nas mãos. Não veio trazer julgamento, veio para sofrer o julgamento. Essa passagem revela isso na medida em que começa a desdobrar o dilema de Jesus. Mais adiante, neste capítulo 11 ainda, quando os líderes religiosos veem o que Jesus fez nessa demonstração de poder, constatam que esse milagre o tornou ainda mais perigoso do que jamais imaginaram que poderia vir a ser. De modo que depois que ele ressuscitou a Lázaro, os líderes se reuniram, como diz João no versículo 53 desse capítulo 11, e diz o seguinte: assim, desde aquele dia, decidiram matá-lo. Jesus sabia, irmãos, de tudo isso. Lógico, evidente, ele é onisciente, é claro. Sabia que se ressuscitasse Lázaro dos mortos, o sistema religioso tentaria matá-lo. Portanto, ele tinha consciência de que a única maneira de tirar Lázaro da sepultura seria colocando-se dentro dela. Sabia que o único modo de interromper o funeral de Lázaro seria conclamando o seu. Se pretendia nos salvar da morte, teria de ir para a cruz e carregar o juízo que nós merecemos. Por esse motivo, ao se aproximar do sepulcro, em vez de sorrir ante a perspectiva de encenar um grande espetáculo, Jesus tremia de raiva e lágrimas lhe escorriam pelas faces. Ele sabia quanto lhe custaria salvar-nos da morte. Quem sabe sentisse as mandíbulas da morte se fechando sobre ele. Todavia, mesmo sabendo e vivendo tudo isso, ele bradou: que maravilha! Lázaro, Lázaro, vem para fora! Vem para fora, Lázaro. As testemunhas disseram a seu respeito: vejam como ele amava Lázaro. Mas na verdade precisamos notar o quanto ele nos amava. Jesus tornou-se humano, mortal, vulnerável, passível de ser morto. Tudo isso, meus irmãos, por amor a nós. Deus, olhando para o nosso mundo, o mundo que Ele criou, viu que nos destruíamos e que o mundo se afastava dele. Isso encheu o seu coração de dor. Está lá registrado em Gênesis capítulo 6, versículo 6, quando Deus viu todo o mau desígnio que assolava aquela humanidade daqueles dias. Ele nos amou, apesar disso tudo. Viu-nos lutando para nos desembaraçarmos das armadilhas e da miséria que criamos para nós mesmos. Então Ele adentrou nossa história. Jesus, o Deus homem, nasceu em uma manjedoura para morrer sobre a cruz em nosso favor. Veja quem é Jesus, como Ele o ama, como veio para endireitar o mundo. Que o Senhor possa se revelar a você desta forma também, com o ministério da verdade, confrontando e levando você a cair em si mesmo diante das realidades maravilhosas, teológicas e bíblicas que apontam para a sua divindade, para a sua glória, para o seu poder, para a sua santidade. Mas que Deus também se revele a você como o ministério das lágrimas, condoendo-se e sendo compassivo com suas lutas, paciente com você, de tal forma que você possa extrair dessas duas facetas, desses dois ministérios, o ministério da verdade e o ministério das lágrimas, força e poder suficiente para tocar a vida, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo, nosso Redentor. Que assim seja, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse momento que passamos aqui nesta noite. Se coloque de pé para receber a bênção e a oração final.
Pai bendito, despeça-nos agora debaixo da tua bênção providencial. Sela no nosso coração, na nossa mente, tudo aquilo que ouvimos, e desperta em nós forças poderosas para reavivar nossa fé, fortalecer nosso ânimo, renovar nossa esperança no Senhor Jesus Cristo. Deus, encaminhe-nos para os nossos lares em segurança e dai-nos uma semana de bênçãos e de paz na tua presença. Livra-nos de todo mal e estenda esta bênção àqueles que não puderam estar conosco nesta noite também, Senhor. Abençoa-nos, porque assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz de nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, Criador e sustentador do universo, que a consolação, a direção, o poder, a fonte de luz segura do Espírito Santo repouse sobre vós e sobre vós permaneça hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Podemos